Olá, meus queridos, que delícia estar aqui com vocês novamente. Já começo agradecendo pelo carinho, pelo prazer da companhia de vocês, por vocês estarem me prestigiando. E eu estou aqui naquela sequência de dicas e conselhos para os colegas recém-formados que estão chegando, no mundo da advocacia. No vídeo anterior eu coloquei 5 dicas. Então vamos para a 6ª dica. Só que antes eu gostaria de pedir para você já ir chegando e deixando o seu like, que ajuda muito no engajamento do meu trabalho. Se você ao final não gostou, você dá o dislike. Peço também que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Deixe sugestões de outros vídeos. Então vamos para a 6ª dica. Documente toda a sua comunicação com o cliente, tanto de você para ele, quanto dele para você. Hoje em dia a gente utiliza muito e-mail, né? Então não tem problema, peça para ele passar por e-mail, por exemplo, relatórios do caso que ele está te trazendo, para não dar problema lá na frente, para o cliente não dizer que não falou isso, que foi você que inventou. Muitos clientes gostam muito de usar o WhatsApp. Eu utilizo muito o WhatsApp também. Mas as questões mais importantes eu gosto de deixar documentadas por e-mail, tanto do cliente para mim quanto de mim para o cliente. Faça contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios para cada causa. E no contrato discrimine muito bem quais são os serviços que você vai prestar para o cliente. Por exemplo, uma ação de inventário. Se nela você vai trabalhar até o momento da entrega do formal de partilha ou da carta de adjudicação, deixe isso muito claro, porque é comum o advogado concluir o processo e a conclusão é com a expedição do formal de partilha. O que acontece? O cliente já imagina que você vai entregar para ele o formal de partilha registrado para cada imóvel, veículo e outros bens. Então, se o seu trabalho é somente até a entrega do formal de partilha, deixe isso claro, para que, se ele quiser que você continue fazendo o trabalho no sentido de registrar esse formal para cada matrícula do imóvel, para cada veículo, entre outros bens, você possa ter condições de cobrar isso do cliente. Agora, se você vai fazer todo o trabalho, incluindo o registro do formal de partilha ou da carta de adjudicação nos registros de imóvel, então você deve também deixar isso bem claro, que está tudo dentro do preço que você está cobrando. Ainda na questão dos honorários, é importante que você deixe uma boa parte, geralmente 50%, para receber no final de uma ação quando é litigiosa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer conosco, a não ser que você trabalhe com vários colegas numa sociedade em que, se você chegar a faltar, ou porque ficar doente, ou nós podemos morrer, né? Enfim, a vida vai acontecendo e as coisas vão se modificando. Então, o cliente não vai ficar na mão, porque ele não pagou todos os honorários no início, porque depois ele vai precisar de dinheiro para contratar um outro colega. Então, é interessante isso de você cobrar uma parte no início, e você pode até parcelar essa parte, e deixar claro no contrato que a outra parte, que pode ser os 50%, vão ser cobrados no final da causa, quando for concluído. E aí, essa conclusão você tem que prever várias coisas. Pode ser concluído porque o juiz deu a sentença e transitou em julgado. Pode ser que concluiu porque houve acordo. Então, tudo isso tem que ser previsto no contrato. Depois eu quero fazer um vídeo, se vocês gostarem da ideia, coloquem aqui nos comentários, sobre o que colocar no contrato de honorários, porque eu já passei por alguns percalços e eu fui aprendendo a incluir algumas cláusulas para me assegurar. Documente também questões importantes dos processos, porque cada processo tem algumas peculiaridades. Por exemplo, numa ação de interdição, é comum o cliente acreditar que você vai entrar com a ação de interdição, a pessoa para quem ele está pedindo essa interdição vai ser interditada e ele pensa que acabou aí. O juiz da interdição, ele vai dar, na própria sentença isso fica claro, que o curador tem que propor a ação de prestação de contas. E aí é um outro processo, embora ele vai ser por dependência, mas ele é um outro processo. Se você cobrar só a ação de interdição e não explicar isso para o cliente, que você precisa cobrar
pela ação de prestação de contas, dificilmente o cliente aceita se você não explicou isso no início, de preferência no contrato de honorários. Então, essa é a sexta dica: documente tudo o que for importante. Sétima dica: estude, e estude muito. Nós sabemos que hoje existe uma facilidade muito grande para o tal do copie e cole. Só que isso é muito complicado, isso é muito desonesto. Eu não sei nem como é permitido que existam empresas que estejam voltadas, o objeto social seja esse, de comprar e vender petições. E mais absurdo ainda é encontrarmos colegas que lançam mão desse expediente. Porque um advogado que não tem aptidão para fazer petições, recursos, contestações iniciais, todas essas peças necessárias, não pode dizer que é um advogado. Quando nós dizemos que uma pessoa fala com propriedade, fala com autoridade, a gente está dizendo que essa pessoa fala com conhecimento. Nós somos pagos para isso, nós somos pagos para utilizar o nosso conhecimento, a nossa experiência, as nossas estratégias, né, que a gente vai criando e aprendendo ao longo do tempo, e é isso que a gente oferece para o cliente. Na época em que eu me formei, não existia celular, não existia Google, não existia nada dessas facilidades que existem hoje. No entanto, a advocacia era infinitamente mais valorizada. Era uma profissão considerada uma profissão muito nobre. Hoje, nós vemos cada vez mais a nossa profissão sendo mais e mais desvalorizada. Muitas vezes nem é pelo cliente somente, começa pelo próprio advogado, que não se valoriza não estudando, lançando mão de expedientes como esse, do copia e cola. Então, essa é a sétima dica: estude. A oitava dica é: reconheça os seus erros. Porque, atrelando isso àquela primeira dica que foi a humildade, o cliente ele sabe valorizar o advogado quando ele percebe que o advogado tem a humildade de reconhecer, de dar um passinho para trás, de mudar de opinião. Outra coisa, se o cliente trouxer alguma indagação que você não tenha segurança para responder, diga para o cliente que você precisa pesquisar mais. Ou por outra, você pode dizer que você precisa de um tempo para respondê-lo. É melhor você fazer dessa forma do que você dar uma resposta de forma insegura ou até mesmo de forma segura, mas errada. Então não se preocupe, porque o cliente vai saber compreender. Então fique com essa dica: saiba reconhecer os seus erros e, é claro, aprender com os erros e corrigi-los. A nona dica é: valorize-se. E quando eu falo valorizar, é no sentido amplo da palavra. É valorizar-se no sentido de saber que profissional você é. Acredite na sua capacidade, na sua expertise, acredite na sua intuição, mas sobretudo acredite no seu conhecimento. Porque você, claro, já tem que ter esse conhecimento como pressuposto. É valorizar-se quando você apresenta para o cliente os seus honorários. É se valorizar trabalhando numa quantidade de horas adequada, porque nós sabemos que o nosso trabalho é extremamente extenuante. Você precisa se valorizar quando você está à disposição do cliente. Tem cliente que é muito respeitoso, mas tem cliente que não respeita os horários do advogado. Ele quer saber sobre o processo, às vezes 7 horas da noite, 10 horas da noite, muitas vezes de final de semana. O avanço da tecnologia nos trouxe o WhatsApp e muitas vezes o cliente acha que você está disponível 24 horas. E você não pode fazer isso porque o seu cliente vai se acostumar. A culpa não terá sido dele. O advogado precisa dar retornos para o cliente, atualizar o cliente sobre o andamento dos processos. Tudo isso é dever do advogado, mas isso é diferente de você ficar à mercê do cliente 24 horas por dia e em final de semana. O cliente não valoriza o advogado que não se valoriza. Um outro ponto dentro dessa questão da sua autovalorização é você cobrar por cada serviço. Tem muitas piadinhas, né, na internet sobre isso, mas é uma coisa real, isso acontece no dia a dia. Aquelas frases, né, aqueles pedidos: doutor, você pode dar uma olhadinha no processo para mim? Que é um outro colega que está cuidando. Mas nós advogados sabemos que o advogado, ele não dá uma olhadinha. O advogado tem que analisar
Então deixe claro que você vai cobrar por isso. Não cobre menos do que o mínimo, porque isso é deslealdade e também o advogado pode estar sujeito a um processo administrativo. E o 10º mandamento, ou 10ª dica, mantenha com seu cliente a distância necessária para uma boa relação entre o advogado e o cliente. Não pode ser uma proximidade muito grande para que falte mais tarde o respeito necessário e nem um distanciamento tão grande que o cliente não se sinta acolhido, não se sinta bem assistido por você. Nós precisamos ter a frieza necessária para enxergarmos tudo com a clareza de quem vai defender essa causa para o cliente. Só que o cliente ele está totalmente envolvido. Como eu disse, né, no vídeo anterior, esse problema dele é o maior problema do mundo. Só que ele está movido por paixões, ele está movido muitas vezes por raiva, ele está movido por sentimento de injustiça e você não pode entrar nessa vibe. Então você precisa desse distanciamento necessário, inclusive para que não fique uma coisa antiprofissional. E a última dica, que está na esteira dessa outra que eu acabei de falar, lembre-se, você não é psicólogo. O seu cliente te procurou porque ele precisa de um advogado. Na nossa carreira, você vai perceber ao longo dos anos que é muito, mas muito comum os clientes quererem fazer do advogado um psicólogo. Muitas vezes o advogado nem percebe, quando ele vai ver, ele já está naquela situação. Ele é advogado e também o psicólogo do cliente. Isso nos faz até mal, porque, de novo, a gente não pode se envolver na causa do cliente psicologicamente, nos envolvermos nas paixões do cliente. Nós temos que ter o distanciamento necessário, porque isso demanda muito tempo, isso demanda um desgaste muito grande e nós não estamos ganhando para isso. Lembre-se que o seu tempo é muito precioso, porque tempo é dinheiro. Aliás, tempo nem é mais só dinheiro, né? Tempo é vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários, coloque aqui embaixo para mim que tipo de experiência você já teve como cliente em relação ao seu advogado ou como advogado em relação ao seu cliente. Não importa se foi uma experiência boa ou má, mas coloque aqui nos comentários. Eu gosto de interagir com vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.